Salve a todos, todas e todes aí do podcast Like Us Training. Esse todes, né? Vamos lá, né? Não, vamos lá pra onde? Tá na moda esse Não negócio é moda. de todes? Não se pode dizer que é moda, mas na verdade é a realidade. Uma realidade que foi escondida durante séculos, mas que agora com o advento da internet... Que realidade é essa que você está dizendo? Uma realidade que existe só homem e mulher biologicamente, mas e fora da biologia? Fora da biologia, a gente chama de ficção científica. Ficção científica. Aí como é que você justifica, então, transexuais, homossexuais? Então, tem pipi ou xaninha. Peraí, você está concordando com o que eu falei. Então, eu estou dizendo que existe A e existe B. A preferência sexual, a pessoa é livre, cada um para cada coisa, mas vamos lá. Pelo que eu aprendi quando eu cheguei no Brasil e que língua portuguesa ela era cheia de... que ela é situada e baseada em masculino e feminino. O carro e a mesa. A gente vai começar a chamar de carre e mese? Não é o que está sendo feito? Sim, mas acho que, assim, isso é aquele neoliberalismo que a gente tem, né? Ou essa famosa tolerância autoritária que a gente tem, né? Que a gente tem que aceitar, seja lá qual que for a indiscriminalização ou a banalização da língua portuguesa. E olha só que a língua portuguesa para mim também nem importa tanto. Para muita gente dificultou ainda mais o uso da língua portuguesa, isso é óbvio. Isso não, mas começar a usar porte, carre, mese, né? Agora, e o artigo? O que se vai virar carre? Ele é o carre ou a carre? Ou simplesmente carre? Ou e-carre. Então, antes de usar o famoso amigues ou todes, a gente tem que começar a pensar um pouco mais no que a gente está fazendo com as pessoas, no sentido de usar essas pessoas que vivem um conflito de sexualidade, de identidade sexual, e usar para essa causa de tolerância autoritária que a gente tanto vê aí, que já o autoritarismo e a militância a gente está vendo muito por causa desse neoliberalismo. Certo. Eu não estou aqui advogando por valores do patriarcado, ou religiosos, ou antigo. Tem gente que vai achar. Não, para mim, religião, que se dane religião, mas eu acho que assim... não existe... É muito difícil da gente falar isso, é difícil chegar com uma propriedade e falar assim sobre homens e mulheres e dizer que não existe uma flexibilidade para você poder manusear pela sua vida da forma que você bem entende. Mas eu acho que é uma questão um pouco perigosa que a gente pode ainda falar um pouco mais disso aí em outro programa, principalmente quando a gente fala sobre essa troca, né, de sexualidade, digamos assim, né? Eu não sei se é troca de sexualidade, na verdade a gente precisaria estudar muito mais. Com certeza. Com certeza no futuro. Porque no caso, se uma pessoa é transexual de homem para mulher, aí ele vira de todos para todas. Aí se ela é de mulher para homem, vira de todas para todos. Então o que exatamente é o todes, né? Por exemplo, no futuro, muitas pesquisas vão falar desse tema com muito mais propriedade. No momento a gente está tendo aí essa caixa de Pandora aberta e a gente está vendo um monte de informações cruzadas, descruzadas e tudo mais. A questão de eu trazer um todos, todas e todes para esse momento é para não deixar ninguém de fora. Mas quem ficaria de fora sem o todes? Gente que é reprimida justamente por... Vamos lá, o tema hoje é macho alfa. Tá? O conceito macho alfa é muito deturpado. Com certeza. Eu acho que todos os conceitos são deturpados. Aí é que tá. Quando há uma questão que é o quê? Entra na mente da pessoa o lance do... Não, só existe homem e mulher. Se vem uma transgressão disso, passa a ser uma aberração na mente da pessoa. Tratando-se disso, essa pessoa vai militar para que não aconteça essa transgressão. A partir daí, a pessoa que está sendo transgredida, ela acaba ficando um pouco cerceada. Com certeza. Ela passa a ficar um pouco mais de lado. Por isso que há determinadas criações que algumas pessoas não entendem. Por isso que houve a criação, por exemplo, dessa distinção
do todos e todas, indo para um todes. É óbvio, para mim, 42 anos, é estranho. Não, eu nem sei o que todes significa. Nunca vivenciei isso. Porque quando você fala que, por exemplo, nossa sexualidade não é predeterminada pela sua genética, de caso você nasceu com testículos, aí se você simplesmente quiser cortá-los fora, a gente está aqui para falar um pouco sobre o que é ser homem. E a verdade é que ser homem, ele vai muito além das suas bolas, vai muito além de pelos pubianos. Vai muito além de ser todos, todas e todes. Não, mas a questão é exatamente isso. É que eu ainda não consigo identificar o que seria um ser ao tal do amigues ou todes. Eu não sei o que é isso. Né? Agora, você deve conhecer pessoas que são todes, que têm... o lance do alfa... Não, se alguém é todes, eu já não... Né, meu respeito já caiu um pouquinho. Mas vamos lá. Inclusive cientistas Sim. famosos, renomados, gente que trabalha em professores universitários que são transexuais, então você não respeita. Não. Eu acho que o respeito por todo indivíduo, por todo ser humano da Terra, todo mundo merece e é digno de respeito. Você acabou de falar que não respeita. Quem usa esse tipo de truquezinho de linguagem, que isso aí não é aceito pela língua portuguesa oficial. Eu acho que nesse momento você está fugindo do que eu perguntei, que é essas pessoas, mesmo usando e você concordando ou não, elas têm um quê de alfa. Elas têm um quê ali de liderança. Eu queria que a gente já começasse a entrar nesse escopo, porque... Bom você falar essa aí, né? Foi bom o gancho. Sabe por quê? Quando você fala desse alfa, eu acabei de usar uma palavra do nosso adorado Jordan Peterson, o termo dele, que é isso, a tolerância autoritária. Agora você tem que ser tolerante, e isso aí eu acho que é meio redundante. A gente vê aí uma sociedade mais intolerante do que nunca, principalmente quando a gente fala dessa militância liberal. Então, o embate do conservadorismo e essa militância tá uma coisa maluca. A gente vê todo dia aí na TV, em qualquer notícia. Falando-se em macho alfa, que é o assunto da semana, né? Tamo aí. Ideal. Essa questão de autoritarismo, muita gente vai achar que passa por essa questão de macho alfa, mas é uma mentira. Por isso que a gente está aqui para colocar a questão do mito do que é. Porque quem manda aqui sou eu, caralho, e você vai baixar a bola, é autoritarismo. E isso não te ganha respeito, isso não faz de você um líder, isso não faz de você um cara, não faz de você um alfa. Esse é um dos conceitos mais deturpados que a gente tem. Porque o líder, a gente sabe hoje, porque quem manda aqui sou eu, você sabe quem eu sou, sabe quem é meu pai, né? Você tem ideia de com quem você está mexendo? Infelizmente, a gente vive num país um pouco mais atrasado do que assim a gente vê conceitos na Europa ou nos Estados Unidos, onde esse tipo de carteirada não é tão comum. Então, a gente já tem esse entendimento de que existem coisas que sim te fazem mais homem e outras que talvez achávamos que te fazia mais homem, não fazem mais homem. Tem uma questão aí que claro, essa prerrogativa dos sabe com quem você está falando, eu sou filho de sabe de quem, trabalho onde, não sei o quê. Às vezes, não tem pessoas que é necessário você dizer isso porque essa pessoa é tão folgada, seja no trabalho, seja numa balada, seja em qualquer lugar. A pessoa que está ouvindo isso, no caso? Na verdade, a pessoa que está ouvindo. Por quê? Vamos lá. É óbvio que é horrível você ouvir, né? Como mensagem, sabe com quem você está falando, sabe quem eu sou, não sei o quê. Só que, peraí, eu vejo muita gente folgada aí. Eu vejo muita gente antiprofissional. Eu vejo muita gente... Do lado do ouvinte desse... que está ouvindo falar... Você está chegando para mim e está falando assim... blá, blá. Sabe com quem você está falando? Então, aí no caso, folgado é você. Qual foi a minha atitude antes para você falar isso? Para você ouvir isso. Eu acho que tem umas situações que sim, é necessário ser pontuado. Por quê? Tem muita gente passando dos limites. Com certeza. Tem muita gente fugindo das regras básicas de convivência na sociedade. Mas, DA,
vamos lá, para matar essa, a questão não é o que você precisa ouvir para deixar de ser folgado, no caso, ou para ser colocado no seu lugar. Quando eu falo, mano, você sabe com quem você tá falando? Sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que isso vai mais... Porque se a gente tá falando de macho, que é ser homem, eu tenho que me olhar no espelho. Por que que eu teria necessidade de ter que me afirmar, ou de te relembrar, ou até de te explicar quem eu sou e por que você deveria me respeitar? Porque é um dos pontos que a gente está entrando quando vamos falar sobre o que é ser homem, o que é ser alfa e o que é realmente ter esse comportamento e liderança. E é excelente o ponto porque você levantou, porque na real eu não estou falando disso. Eu não estou falando necessariamente, talvez na sua necessidade geral de ser colocado no seu lugar, ou de parar de ser tão folgado, ou ter que ouvir realmente que você tem que respeitar a pessoa. Você sabe com quem está falando? Mas eu estou falando sim no porquê que eu teria necessidade de falar quem eu sou para você. Por que que eu teria necessidade de te dar essa carteirada, ou essa ameaçada, ou, sei lá, acertar, né, a minha posição como macho alfa? Ó, você abaixa a bola, sabe quem eu sou, tal? Porque se realmente, a gente já fala isso, é uma das máximas que a gente tem aqui no Like Us Training, que se eu tenho que ficar falando que eu sou tão foda assim, porque eu não sou porra nenhuma, cara. Porque se eu sou realmente um cara foda, são os outros que falam, ó, fique esperto, cuidado, tal. Eu acho que essa talvez seja uma das principais características para você detectar se uma pessoa é alfa, tá? No caso, a gente está falando do tal macho alfa. Mas uma pessoa alfa, por exemplo, não é aquela que fica se glorificando, falando todos os suas conquistas ou suas pseudo-conquistas, porque muitas vezes são as conquistas pessoais que não interessam a mínima para as outras pessoas. Chato. Então, faz parte da natureza, mas quem consegue controlar isso vai saber exatamente usar o que você falou, que é o quê? As outras pessoas é que vão te elogiar. Com certeza. As outras pessoas é que vão te indicar. As outras pessoas é que vão falar de você. Que você é fodão. Vão falar que você é alfa, você é macho alfa. Exato. E a gente vai começar a desmistificar esse termo, porque dentro dessa confusão que a gente vive hoje em dia, né Edward? A gente tem essa questão do macho alfa, que muita gente condena e muita gente idolatra. Realmente, o que é ser macho alfa, brother? Eu tenho aqui, DA, eu preparei pra gente, alguns pilares que eles vão ou representar o que realmente é você tomar uma postura e uma atitude, ter comportamentos que realmente são masculinos, que são comportamentos de homem, e são comportamentos de que a gente vai falar da forma mais positiva, produtiva, ser um macho alfa. Porque se a gente entrar para o âmbito da biologia, para o âmbito social, enfim, vamos lá. O macho alfa, na verdade, não existe. A gente não tem essa questão disso, pelo menos na nossa espécie. Sim, os leões têm o tal do alfa, os búfalos têm, né? Enfim, a gente vê isso no mundo animal, gorilas, primatas como nós, mas a nossa espécie já é comprovado e aceito pela comunidade científica que esse negócio de alfa é pura baboseira. Porém, comunidade pua, cara, comunidades alfa, a gente sempre põe, e muita gente vai colocar e corrigir e falar, não, Edward, a gente usa esse termo alfa para representar um homem que tem. Aí eu coloquei lá alguns, né, dos pilares, e eu coloquei primeiramente ali no comportamental, que tem uma postura de liderança. Liderança não é quem manda aqui sou eu, você vai baixar a bola. Liderança é eu dar o exemplo, cara. Muita gente já pegou e me pergunta, e aí, Edward, como é que você lida com alguém que é folgado, ou alguém que é desrespeitoso, ou alguém que chega, sabe, se impondo, tal, aquela coisa lá. Ideia, eu tive dificuldade em responder, principalmente, sabe por quê? Esse tipo de coisa não acontece comigo. Eu não me deparo com pessoas que estão ali folgando para cima de mim. Sabe por quê? Porque eu ajo de forma respeitosa. Se você se conduzir com
autoridade, autoridade de si. Liderança, liderança de si. E agindo com respeito, respeitando a si, respeitando o seu espaço e respeitando as pessoas lá. As pessoas que veem você agindo dessa forma vão falar, olha só, esse é um cara que se porta, que se comporta, respeita os outros. Sabe o que acontece? As pessoas ao seu redor acabam agindo de forma mais respeitosa com você e com todos que estão ao seu redor. Então eu simplesmente não lido, quase não existe essa questão de, o folgado. E se alguém chegar e for desrespeitoso, folgado, chegar e falar, meu querido, que está sendo assim tão desrespeitoso, folgado? Sabe, existe uma forma de colocar alguém no lugar dele sem você ter que dar uma carteirada, ou sem ter que gritar, ou você tem que acertar, né, colocar ali, né, clamar pela sua posição de autoridade, de líder, de alfa naquele grupo, naquele ambiente. Isso é desnecessário. A gente pouco entende o que é ter uma postura de liderança, o que é realmente dar exemplo. Então, por isso que eu coloquei lá como ser uma das mais importantes. Essa questão de liderança passa pelos nossos pais, D.A. A gente coloca aqui, eu fiz um vídeo recentemente falando, pô, cara, se sua mãe lava a tua cueca, você ainda não é homem, você ainda é um garoto. E isso que a gente já falou em alguns momentos, em alguns outros episódios, que quando a gente fala que, fulano não é homem, não significa que você é gay, não significa que você é mulherzinha, não significa nada, só significa que você ainda é um menino, certo? Então, para todo mundo que vai ficar meio, como assim, não fala que eu sou homem, né? Porque a gente sabe como é que funciona. E aí é o seguinte, como a gente age perante os nossos pais? Acho que foi Freud que disse que a maturidade, ela só vem quando os nossos pais morrem. Jung, depois disso, ele falou, sim, isso é verdade, que nossa maturidade vem quando nossos pais morrem, mas essa morte, ela pode ser simbólica. É a partir do momento que você passa a não depender mais dos seus pais. Não estou falando só financeiramente, sua mãe e seu pai pagar as suas contas, porque tem muita gente ali, quando dá 18 anos, é obrigado a pagar uma conta em casa, não vai ficar um vagabundo lá. Eu também não estou falando necessariamente de morar em casa. A gente sabe, cada ano que passa, cada geração que passa, é um pouco mais desafiador a gente sair de casa e ter uma vida independente e regir sobre nossas vidas, mas faz parte também. Eu estou falando um pouco sobre sua escolha de carreira. Muito, e isso eu posso até me colocar nisso aí. Quando eu saí do colégio lá nos Estados Unidos, eu entrei para a academia naval para entrar numa carreira militar. Quando eu olho para trás, eu vejo, o meu pai ele teve na Marinha, meus 2 irmãos mais velhos estiveram na Marinha. Então, por que será que eu quis entrar para a Marinha? Porque hoje eu me olho no espelho, eu não me vejo como ser do tipo militar, sabe? Aquela estrutura, aquela doutrina, tudo mais. Apesar de eu ser hoje um cara bem razoavelmente disciplinado. Só que eu vi que eu querer entrar para o serviço militar era para buscar a aprovação do meu pai. Eu ainda sou filho do meu pai. Eu ainda via meu pai como uma autoridade máxima, como um Deus, como, né, uma supervisão, algo que tivesse que fazer alguma coisa para satisfazê-lo, representá-lo. E a gente vê isso muito. Pais que são médicos acabam tendo um filho que é médico. O filho pode achar que está escolhendo por ele, mas às vezes não é tão assim. Mesma coisa, independente da carreira. Engenheiro pai, engenheiro filho. Ou até aquele cara que se revoltou e falou, foda-se, eu vou vender miçanga na praia. E foda-se, o cara larga a faculdade de direito, vira hippie e vai pra praia, porque o pai dele pressionou tanto. E ele tá fazendo exatamente o contrário do que o pai dele tanto quis. Bom, tenho notícias para você, meu queridão. Seu pai ainda te controla. Porque ele não está se autodeterminando. Ele não está escolhendo o que ele quer. Ele está escolhendo o oposto do que o pai dele quer. Então ele ainda não está determinando a sua própria vida. Então a gente realmente tem que parar e pensar nessa questão de aprovação de quem que a gente está buscando. Porque a aprovação dos pais é super comum. Você, qualquer que seja a carreira, você entrar e praticar alguma coisa tem muito a ver com a preferência dos seus pais. Torcer para um time que seu pai sabe que seu pai torce. Você escolhe seu próprio time ou está torcendo para o time do seu pai? Porque é honra, porque a última coisa que a gente quer é decepcionar o nosso pai ou decepcionar a nossa mãe. Então, como você tem essa postura perante os seus pais
vai ser muito importante para realmente você ser homem, certo? Depois disso, a gente tem o reativismo. Sempre falamos disso, né, DA? Reagir, como você reage, que é exatamente, a gente pode até voltar àquela questão. Você sabe com quem você está falando? Eu falar isso aí é uma forma de reagir, né? É uma agressão verbal, eu tô já me crescendo numa postura e eu tô assim porque você falou, tem muita gente folgada que precisa ser colocado no lugar. Mas, meu irmão, se você é folgado, eu me senti na necessidade de te pôr no seu lugar, passa por minha fraqueza, é minha insegurança que vai falar, não, esse cara aqui, ele tem que ser colocado no lugar dele. Porque, mano, se você é um cara ali, digamos assim, usar a palavra alfa, você, cara, é tranquilo, você deixa quem quer ser folgado, ser paspalho, o cara transgride, você chega e fala, ó, queridão, seguinte, situação é aqui, 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 sua transgressão ali, aqui, aqui, e aí, como é que vai ficar? E você fala calmamente, respeitosamente. E se esse cara repetir a merda? É isso que a gente também precisa começar a incluir. Quando que alguém merece um tapa? Exato. Você tá falando, tá lindo, tá fofinho. É bem ideológico, né? A maioria dos nossos ouvintas estão aqui concordando com muita coisa que você está falando, mas, por exemplo, primeiro de tudo, eu acho que o lance da reatividade tem muito a ver com a criação das pessoas. Com certeza. Tá? Não necessariamente os pais, mas você já é instruído em casa, a reagir, se você na escola, se você é tirado, né? Exato. E aí, tal, não sei, covarde, viado, tua mãe isso, aquilo, você incha e parte pro pau, né? Então tem tudo a ver com o lance da criação. Só que assim, eu tô entendendo e os nossos ouvintes também estão entendendo o ponto que você quis dizer. Mas e quando a pessoa insiste em ser folgada, insiste em ser errada, fazer as coisas erradas. Não tem como você simplesmente não reagir. Não tem como você não dar a, entre aspas, carteirada. Porque vai chegar num determinado momento que você, como líder, vai ter que puxar a orelha. Vai ter que tomar uma atitude. Então, essa atitude... Vamos pensar num cargo, numa empresa, o cara tá lá, tem um subordinado, o cara não faz porra nenhuma, o cara é folgado, o cara tá sempre chegando atrasado, não entrega as coisas no prazo e tudo mais. Ele atrasa a equipe e tudo mais. Fala uma vez, o cara continua dando mole. Fala a segunda, o cara continua dando mole. Primeiro de tudo é entender por que é que se deu essa segunda chance, sabendo que o mercado hoje de trabalho, aqui nós estamos fazendo essa gravação em 2022, talvez alguém vá ouvir daqui 10 anos, talvez esteja pior o mercado de trabalho do que está hoje, tanta gente saturado. Então, até que determinado ponto, o alfa, ele realmente não deve demonstrar essa reatividade, porque... E se ele, por exemplo, não puder demitir a pessoa e ela continuar folgada? Ele vai chegar num extremo que é de falar, meu amigo, eu acho que você está esquecendo que quem manda nessa porra sou eu. Não, não. A questão do macho alfa, em que ponto que vai ser necessário essa reação, a gente coloca lá, a gente pode até dar uma pulada. Aqui um dos pilares que eu coloquei é o pilar social. E a ideia de como o seu comportamento social deve entrar nisso, que é muito bom você ter citado, porque a gente consegue cruzar bastante. Aonde e quando você deve reagir? A verdade é que quando você reage, você não está colocando a pessoa no seu lugar, você está baixando o seu nível para exatamente igual o dele, né? Você está aí tirando a minha cara, a partir do momento que eu parto para porrada para cima de você, eu perco a minha razão. E todo mundo já ouviu isso sobre briga. Pô, quando você briga, você perde a razão. Só que a gente não entende. Como assim briga, perde a razão? Não, tô mostrando razão para ele. Olha ele ali com o nariz quebrado, ele aprendeu. Só que não, DA. Porque você, a partir do momento que você reage, você mostra falta de autocontrole, falta do controle do seu próprio emocional. Autoridade não é liderança. Autoridade não é algo que a gente respeita, meu irmão.
Você quer um exemplo perfeito disso aí? Você tem ali um professor, ou um chefe de família, ou chefe do grupo de amigos. Quem manda aqui sou eu e o cara ali, todo mundo baixa a bola para ele. Só que sabe o que acontece quando ele dá as costas e vira ali a esquina? Todo mundo fala mal dele, ou larga as regras do grupo, sabe? Os subordinados da empresa, quando o chefe vai, largou, é paz, mas ele não está aqui e tal. Isso é respeito, DA? Quando você não age, né, com aquele devido respeito quando a pessoa está lá, quando a pessoa não está lá, isso é respeito? Eu diria que não. Porque a pessoa que é respeitada, ela é respeitada mesmo não na presença dela. E quando você inspira liderança através do seu comportamento, através do seu autocontrole, através do seu controle emocional, o cara folgou, o cara tá merecendo apanhar. A nossa habilidade e capacidade social, hoje em dia, de determinar o que é um alfa, ele não mais passa pelo tamanho do seu bíceps ou na sua capacidade de dar um tabefe num cara que está folgando demais. E se o cara for o Schwarzenegger, o cara tipo o Rickson Gracie tá folgando para você, quando que você vai reagir? Aí ele reage de volta e essa coisa vai ser escalada até dar num pau. Aí você vai precisar do quê? De um canhão? Agora, peraí. O que eu estou dizendo é que você deu o perfeito exemplo quando você colocou o contexto corporativo. Você falou tem um subordinado, membro da equipe. Ele é um folgado, está sempre atrasando, sempre ali dando mole. Deram uma chance para ele, avisaram, você está dando mole e tal, não sei o que. Ele vai lá e faz de novo. É exatamente essa questão. Você respondeu a sua pergunta. Porque a gente está falando do contexto social. O alfa é aquele que ele tem os seguidores, as pessoas nesse ambiente social seguem ele. As pessoas vão seguir esse líder. Tudo bem, é o líder da equipe, as pessoas vão seguir ele. Às vezes tem um membro dessa equipe que ele tem uma postura de liderança, que como a gente falou, é um cara que se preocupa com as suas responsabilidades, ele lidera primeiramente a si, para depois, contribuir com esse grupo. E na hora que esse cara junta todo mundo da equipe e fala, olha, seguinte, fulano aí atrasou uma vez, ele está dando mole, a gente já avisou ele, e aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, vamos trocar ideia com ele, firmeza. Aí quando chega o folgadão, e aí folgadão é o seguinte, nós tudo conversamos aqui, porque a situação é essa. E aí? O que ele vai falar? Porque não é, tudo bem, eu estou tendo essa postura de alfa, entre aspas, só que é o alfa social. Eu não estou batendo na mesa e falando quem manda aqui sou eu, essa merda, que tararara, berrando com ele e tentando ser eu mais do que ele. Sabe aonde eu viro mais do que ele? Olha aqui quem está me apoiando. Tem 10 pessoas aqui. Achei legal você ter falado da parte musculoso, né? O cara tem um muque. Porque a ideia do alfa tem dessa, né? Peitoral e tudo mais. Gorila. Estereótipos do passado que foram desvendados, máscaras caíram e tudo mais. Mas tem uma outra situação, se a gente for passar agora para o campo da sedução, há uma outra situação que é o quê? É óbvio que o músculo, né, os músculos avantajados ainda chamam a atenção. Isso certeza. Aí, e isso é para sempre, tá? Nunca vai mudar. Aqui, os músculos, eles representam o alfa. Assim como representavam 2000 anos atrás, eles representam ainda hoje. Só que esse social é muito mais forte. Lógico. Você tem músculos, eu tenho 12 amigos. Lógico. Então, por exemplo, pessoas como... Você citou Arnold Schwarzenegger, né? Posso citar Vin Diesel, por exemplo. Então, pessoas como eles vão estar sempre em vantagem, sempre chamando atenção e principalmente sempre tendo a expressão homem alfa sendo associados a eles. Com certeza. Mas, ultimamente, acho que está acontecendo um outro tipo de estereótipo, que é pensar que só os adeptos aos 50 tons de cinza, né, os Grey, né, Sr. Grey, Christian Grey, que só engravatados com blazers, né? Aqui em São Paulo, Faria Limers, né? Só pessoas assim que leva para jantares caros e tudo mais. Eu acho que houve também uma deturpação desse conceito de macho alfa, de começar a pensar que o dominador, o cara dominador é macho alfa. O dominador é o cara que leva para jantar, paga caro, leva pro melhor... Toma postura, né? Melhor motel da cidade e tudo mais. E
cara chegar lá, ele dá o sexo mais gostoso, não sei o quê, bababá. Teoricamente o mais gostoso, né? Você falou, 50 tons de cinza, já matou. Teoricamente. DA, excelente você ter levantado essa, porque sim, tivemos essa transição em nossa espécie, nos seres humanos, Homo sapiens, onde o alfa, onde, sei lá, 3.000 anos atrás, o alfa era o Conan. Era o cara dos músculos, era o maior guerreiro, era o Aquiles, o Hércules, o grande guerreiro, e era aquele cara que realmente comandava, todo mundo respeitava e tudo mais. Sim, conforme foi passando o tempo, e a gente não está falando de engravatado era moderna. Se eu citar alguns dos homens mais poderosos da história, alguns nomes como Napoleão Bonaparte pode entrar, e diz que o cara era 1,50 e não era um grande guerreiro. Mas ele usava farda, né? Usava farda. Quando eu falei do terno e gravata, exato. Nada mais é do que um fardamento. Tá? Matou. Não, o nosso Rafa, que trabalha aqui conosco, ele sempre fala, vou vestir a armadura, e a armadura dele é o terno e gravata. É assim, você sempre cita Barney Stinson, do How I Met Your Mother, suit up. E ele é assim, até o pijama do cara é um terno, né? Sim. O cara só anda de terno. Então a gente está dizendo o quê? Que a nossa vestimenta é o que vai mostrar quem é alfa? Não, de forma nenhuma. Assim como o tamanho do seu bíceps não é uma representação do quão alfa ou quão homem você é, a forma que você se veste também não. Idear. A sua conta bancária, a sua capacidade de levar a mulher no jantar mais caro, depois no motel mais caro e ser o cara da fantasia do Christian Grey dos 50 tons de cinza, também não vão te fazer. Mas vamos lá, a gente tem aqui alguns exemplos para olhar. O cara que tem grandes músculos, o cara que está bem fisicamente, a gente está aqui dando uma pedrada quase, falando, não, você, meu irmão, não é alfa. A gente tende a uma fórmula agora para a gente conseguir determinar e eu explicar aí para o ouvinte, para todo mundo, o que realmente é ser esse cara alfa, esse cara homem. Porque se os músculos grandes não te fazem alfa, não te fazem mais macho. Cara, o terno, a gente falou do Napoleão, do Christian Grey, mas espera aí, o terno é simplesmente você colocar ali um terninho vai virar alfa, homem? Também não. Assim como a sua conta bancária, também não. Mas vamos lá. Vamos analisar cada um deles. Se você é um cara que está bem fisicamente, como a gente sempre fala aqui, né, Dea? Vai malhar, vai se exercitar, vai estar no melhor que você pode fisicamente. Porque isso diz muito mais do que só a sua aparência. Isso diz, espera aí, esse é um cara que tem comando sobre ele mesmo. Esse é um cara que vai à academia 3, 4 vezes, 5 por semana. Deixa eu só trocar essa expressão. A gente confunde um pouco nossos ouvintes e ouvintas. A questão malhar. A gente precisa trocar a semântica nesse caso, que é a gente falar exercícios físicos. É diferente, porque malhar a gente já está remetendo à academia. O que a gente quer falar é você precisa ter uma atividade física diária ou semanal, enfim. Sim, mas a musculação, assim, puxar ferro, comprovadamente ele faz a sua testosterona subir. Ele faz muito bem. Por exemplo, aeróbicos, você correr, faz a sua testosterona cair um pouco. Então, teoricamente, vamos lá, no sentido mais bioquímico possível, puxar ferro te faz mais homem, correr te faz menos homem. Não que isso vá se traduzir para o que realmente é representado na sociedade. Eu corro porque é importante manter ali a saúde cardiovascular. Mas, vamos lá. Vamos trazer esse contexto para 3, 4, 5, 10 mil anos atrás. Ser homem é ser o cara ali no seu contexto comunitário, é o cara que vai levantar o muro, porque você é o cara que aguenta carregar pedra de 60 quilos. Ou você vai botar a moça para fazer, ou as crianças? Não, quem vai fazer são os homens. Então você fazer aquele esforço físico, pedreiro, né, construção, aquela coisa, né, pesada, soldado mesmo, é algo que até hoje a gente pode dizer que faz parte. E não só os exercícios em prol da sua saúde e também da aparência física. Opa, liguei, né, cara? Fica um pouco mais claro, né, cara? Porque
a deturpação ela é natural do ser humano, é natural da sociedade. E a deturpação da conta bancária? Porque, meu irmão, porque a gente ouve isso o tempo todo aqui no Like Us Training. Quer atrair mulher? Dinheiro, meu irmão, é só ter uma Ferrari, uma Bugatti, uma mansão. Só que, peraí, o dinheiro em si, ele não é atraente. Dinheiro em si, ele não atrai mulheres. Mas se você é um cara que tem milhões na conta, vamos entender uma coisa, deve existir um motivo por qual você tem esses milhões na conta. Você é um cara que tem uma capacidade altíssima de produção. Você é um cara que consegue se virar nesse mundo de qualquer jeito e você consegue ganhar uma grana. Olha um cara como Elon Musk, ele é um cara que já faliu na vida. Só que é um cara que faliu, ele virou, se desdobrou e hoje ele é o mais rico do mundo. Mas esse é um exemplo que muita gente está torcendo o nariz nesse momento. Elon Musk... Porque ele é o top? Vamos lá. Eu acho que cara que eu não necessariamente gosto, Donald Trump, já faliu também. De novo, você está usando um exemplo que não condiz. Sabe por quê? São pessoas que estão longe da nossa realidade. Longe da realidade dos nossos ouvintes. A Bíblia Diniz também seria? Também. Eu acho que a gente tem que trazer exemplos... Claro, não conhecidos nossos, mas cada um que está nos ouvindo agora, dá uma olhadinha na sua vizinhança, dá uma olhadinha em pessoas que têm comércio. Não, olha, principalmente para aquele que já se afunda, cai, porque desavença, dificuldade acontece com todo mundo. Mas o cara que é bom de produção é um cara que vai até o fundo do poço, quica e volta, se reergue. Porque se tá o Silvio Santos, se tá o Elon Musk... Cristiano Ronaldo. Fora da realidade. É legal, mas assim, há um determinado ponto onde as pessoas não conseguem, infelizmente, adaptar a vida dessa pessoa à dela. Que é o quê? Eu não consigo me ver sem o dinheiro do Cristiano Ronaldo para me colocar nessa situação. Então, a gente tem que falar sempre que... as pessoas próximas a nós é que são os nossos exemplos. Onde na nossa família eu tenho exemplo de gente que tombou, mas depois se recuperou e prosperou. Como eu falei, é a capacidade nossa de conseguir gerar uma moeda mesmo, conseguir ganhar uma grana, conseguir se virar, sobreviver no mato, enfim, aquela coisa no limite. Mas, DA, foi boa você citar essa aí, sabe por quê? Gigantesco essa, porque a gente está falando de dinheiro, o tamanho da sua conta bancária. Eu falei sobre sua capacidade de liderança e principalmente o quão você conseguiu cortar o cordão umbilical com os seus pais. E a gente começou o programa falando sobre aquele, e aí, você sabe quem eu sou? Com quem você está falando? E a gente vive naquela famosa carteirada do, você sabe quem é meu pai? Né? A gente vive na terra do que você não sabe quem é meu pai. E isso aí é a coisa mais de moleque que dá para falar, que menos mostra, porque mostra quem é o alfa da sua família. Meu irmão, não é você, é teu pai. E você só vai ser alfa, quem sabe, quando ele morrer. Porque aí não vai ter mais trono, você vai ter que ocupar o lugar e provavelmente vai fazer isso precariamente. Isso já foi feito em pesquisas sobre a atração feminina. Um garoto de 21 anos, herdeiro, com a conta trilionária, porque o papai é dono de, indústrias e empresas, ele é cercado de mulheres? Sim. Ele vai para festas legais, compra um monte de coisa, sempre tem um estilo de vida legal com viagens e tudo mais. Então ele vai ter um meio social bom e vai ser cercado de mulheres sim. Algumas mais interesseiras, sabe? Aquela coisa, aquele meio social que é mais ou menos. Agora, ele é realmente tão atraente assim? Ou vamos colocar, que nem o exemplo que eu coloquei agora, ele é tão atraente quanto o pai dele? Não. A mulherada, na hora de ver esse cara aí, esse rapaz de 21 anos com a conta trilionária, porque o papai que consegue rechear essa conta com 1 milhão por mês, ele não é tão atraente quanto o cara de 21 anos que abriu a empresa dele, o empreendedor. Essa pessoa vai ser atraente para uma mulher interesseira. Alguém. Mas são minoria, né? Desculpa, eu não quero usar esse termo, mulher interesseira. Não, mas existem pessoas interesseiras, mas são minoria dela. Exato, a gente falou. Por exemplo, se você vai para um Tinder, vai para um Rap, em qualquer aplicativo, a maioria esmagadora são de pessoas que estão cagando e andando pro tamanho da sua conta bancária. Mas elas querem saber de como você provém esse dinheiro. Com certeza. Como você conquistou essa grana.
como você se vira durante a semana, como você pode protegê-la de qualquer situação que virá. É isso que a mulher busca de um homem, de um macho alfa. Alguém que a guie, alguém que a conforte, Exato. alguém que seja parceira. Então, se você não está buscando parceria, se você não está buscando companheirismo nesse momento, se você só está procurando diversão, vá atrás disso, mas não confunda as estações. Não confunda o termo macho alfa. Eu sou pegador. Não, muito pelo contrário. Ser macho alfa tá longe. Primeiro que o Edward já falou que nem existe isso. Isso é uma expressão usada justamente para dominar determinadas situações, determinadas massas. E aí a gente acaba caindo nesse tal mito que nada mais é do que uma bobagem. E aí vamos lembrar, esse mito é muito usado pelo presidente da República. Sei. Entre 2019 e agora 2022, que é o Jair Bolsonaro, está tentando a reeleição nesse ano, ele usa bastante o termo como propaganda para os atos que ele faz. É muito interessante isso, só que também é interessante para quem aplica o Like Us Training, quem vai lá no www.likeustraining.com.br, já está acompanhando os nossos treinamentos ou que está para adquirir os nossos treinamentos, a Fórmula do Texto Proibido, Escola da Paquera, já está na frente, já sabe detectar determinados discursos. Dea, e assim, esses dois discursos que você deu, grandes exemplos. Você está pegando fogo hoje, Dea. Pegando fogo, meu irmão. Sabe por quê? On fire. Porque assim, você acabou de demonstrar e ilustrar como a questão que tanto aluno, tanto seguidor pergunta, eu devo pagar a conta do encontro? E eu falo, mano, olha, a questão é muito relativa. Eu pago sempre a conta para as minhas gatas. Eu sempre que eu saio com as minhas mulheres, eu saio, pago a conta, nem questiono. As meninas, eu quero dividir. Eu falo, não, a gente não vai dividir. Eu vou pagar. Você quer dividir o negócio? A gente vai tomar uns drinks no negócio, você vai pagar umas rodadas. Tem que tomar cuidado. Só tem que tomar cuidado com isso, que uma vez eu saí com uma mina e ela falou, não, a gente vai rachar. E eu falei, você é feminista, né? Ela falou, sim, eu acho um absurdo o homem ter que pagar para mim. Eu, a partir dali, comecei a entender de um outro jeito essa situação, que é o quê? É, no mínimo, eu assumir a responsabilidade daquele momento, que é o quê? Não, deixa, eu te convidei, mesmo que eu não tenha sido convidado, eu pago. Mas sabe aonde? Só acho que só de tomar a liderança, só tomar a frente, já é uma atitude alfa. Exato, então, exato. Porque assim, essa questão de pagar, o que a mulher ou as feministas vão mais bater, a tecla que elas vão bater nesse negócio de o homem pagar, é porque fica aquela questão implícita dela ter uma dívida já com você. Muito cara tá assim pensando que pagar a janta de alguma forma tá correlacionado a ganhar sexo com ela no final do encontro, aonde isso não tá. Não tem nem nada a ver com a outra. Então as mulheres, elas querem evitar isso aí. Quando elas falam, eu não aceito que você vai pagar tudo. Só que, meu irmão, eu pago a janta, por exemplo, o primeiro encontro com a mina, eu vou lá, eu pago a janta e eu não espero o sexo dela. Foda-se, se vai ter ou não ter sexo, não importa. A questão é assim, ela não vai dever nada pra mim porque eu paguei a janta ou eu tomei essa postura. Quantas vezes que eu não fui, e isso ainda numa época que quando dava meia-noite e 5, alguma coisa, o Visa Electron, ele dava uma zicada, eu acho que era no Bradesco ou no Itaú. Mano, já teve vezes... Qualquer banco. Já teve vezes... meia-noite eles trocam o sistema, então, sei lá. Já houveram vezes que eu saí com mina que falou, não passou o cartão, e aí, vai pagar aí? E eu boto a mina pra pagar. Entendeu? Então, não é que tem a ver com que a questão de que o que vai acontecer disso. Mas essa situação, por exemplo, é no primeiro encontro. Não, até no segundo. Quantas vezes eu saio com a minha mina, talvez? Acho que já é diferente quando você já está no segundo, terceiro encontro. O primeiro encontro é o mais complexo. Sim, por causa dessa dinâmica. Exato. Você não sabe como agir diante da outra pessoa. E muitos homens, muitos ouvintes aqui nosso do podcast...
acabam colocando os pés pelas mãos, porque nessa situação, na primeira vez, no primeiro encontro, já está com dificuldade no que vai vestir, já está com dificuldade onde vai levar, já está com essa dificuldade. E aí no final ainda fica com essa dificuldade do vou pagar ou não, e eu vou ser o macho alfa ou não. Mas você, quando colocou o Christian Grey, é o cara que a mina não põe a mão na bolsa dela. É o cara que não só paga a janta, mas ela é buscada de helicóptero, levada para o hotel mais luxuoso, com a suíte, tudo maravilhoso. E aí é que tá deturpação, né? Porque todo mundo já pensa, eu entendi, é só ser bilionário e pagar tudo para ela, que você, sabe, você tira ela do restaurante, põe ela no helicóptero, ela não vai falar nada. Claro, restaurante mais caro, helicóptero. Aí, aonde você vai levar ela? Vai levar para um motel. Mas, mano, se você tá chegando de helicóptero no hotel mais caro, ela não vai falar nada. Mas não é assim. Isso não é verdade. Isso é um filme, caralho. A questão é, você tem que ter essa postura de liderança. A liderança, ela quer dizer que você vai pagar? Cara, pagar ou não pagar, a questão é assim, que nem eu falei, eu sempre pago. Pô, deu um problema no meu cartão? Puta, vai pagar aí, gata, paga. E assim, eu falo pra ela pagar na mó cara dura, tranquilo, eu não me sinto mal por isso, eu não me sinto menos homem. E a questão é que assim, a gente pega, vai pra outro lugar, tudo bem, o cartão vai estar funcionando, a gente paga lá, eu já tô olhando no celular, enfim, o que aconteceu. Só que existem situações, com a minha mina mesmo. Primeiro encontro, deu ruim no meu cartão. Ela que pagou a conta do bar, sabe? Várias vezes. Só que aí, saí com as gatinhas ontem, saí com as namoradas, mano, vem lá, conta pra 3. Eu pago, cara. E eu, assim, onde que você não vai pagar a conta pra você tá lá com as suas mulheres? Não vai pagar a conta? Vai dar de uma dessa, vamos dividir? Não, né, mano? E você vê, essa questão da conta bancária não entra, DA. A gente fala, o Rafael chega e já falou já pra galera lá, você tem que ter o mínimo possível pra chegar e levar a mina pra fazer um rolê. Ele falou onde isso? Falou lá no grupo lá. Que grupo? No nosso grupo VIP, lá dos alunos no treinamento. O senhor deixa vago os nossos ouvintes sim. E ouvintas. A gente tem um grupo exclusivo lá no Telegram, da Fórmula do Texto Proibido. Tá lá você, tá lá o Rafa. Estamos lá, porque a gente é administradores, né? Sim. Tá sempre olhando ali o que o povo tá falando. Muito legal os debates que acontecem lá. Mas de vez em quando aparecem algumas pessoas, principalmente os mais novos. Não digo novos de idade, mas novos no grupo. Os recentes. Eles normalmente chegam um pouco crus. Sim. E normalmente eles chegam com determinadas máximas que não é a realidade, a real realidade. Uma delas é o lance do dinheiro, que vai ser sempre debatido aqui, seja no podcast, seja nos nossos vídeos no YouTube, seja nas nossas mídias, tanto o TikTok quanto o Facebook, o Instagram. A gente sempre vai falar que o dinheiro é bom, mas não é 100%. Então, o DA, é complexo, DA. Até porque... É complexo, porque pega aí, pega um cara que é, por exemplo, um desses recentes, alguém que tá cru, verde, não pega mulher, meio, sabe, é tímido, introvertido, fechado, meio nerdzinho, magrinho, fraquinho, não malha nem nada. Só fica jogando World of Warcraft em casa e tal. Ele deu um chega, ele quer pegar mulher. Mano, pega esse cara que não se dá bem com mulher, você acha que a conta bancária dele faz diferença? Você acha que esse cara que não consegue pegar uma, você põe 10 milhões na conta dele, você acha que ele vai virar pegador de repente? Edward, claro que não. Eu acho que fica simples quando as pessoas começam a observar a sua vizinhança, o que está ao seu redor. A gente vai para muitos municípios aqui no Brasil, a gente agradece e manda um abraço para todos aí que estão espalhados pelo Brasil inteiro, nas 5 principais regiões aqui do país. A gente tem que se ligar na nossa ambientação, quem está nos cercando. Então, quando a gente fala de liderança, a gente não está falando de dinheiro. Quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de postura. E a gente não está falando de músculo também. Muito menos também de músculo. Não. Nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de pessoas. Vou te dar um exemplo. Uma ideia, só um asterisco. Dinheiro e músculos entram na equação. Não, cara, não é só isso, né? Mas entra. É o lance do você potencializar tudo. Numa coisa só, numa cesta só. Não é isso. Como eu falei, deixar bem claro, os músculos vão ajudar, mas espera aí. Claro. Garante para ele
uma mulher decente, uma mulher nota 10, uma mulher que a gente, dos nossos sonhos, não necessariamente. O dinheiro também. Vá ver quantas histórias existem por aí de golpes, né? De erros, enganos e tudo mais. Então, a gente perceber no nosso município, por exemplo, os lugares onde a gente vai, seja na praça, no barzinho, nos parques, não sei o quê, comecem a perceber quem realmente exerce papel de liderança nas situações. É muito bom essa aí, porque quando você vê um grupo, você consegue ver pelo comportamento. E principalmente você começa a desmistificar no seu cérebro esse mito. Primeiro, o mito do macho alfa. Segundo, o mito de que é só com muita grana que você consegue fazer as coisas acontecerem. Você quer um dos maiores mitos, que é bem parecido com esse do macho alfa? O mito, e isso a gente pega. Cara, eu vou citar Jack Nicholson no Departed. Como é que é os infiltrados. Os infiltrados. Quando os caras lá da máfia lá vai fazer uma venda de muamba, mercadoria para a máfia chinesa, eles encontram lá num galpão, aí de repente os chineses estão lá tudo de metralhadora. Aí ele virou e falou, seguinte, tem uma coisa que a gente já entende nesse país, que um canhão não acrescenta centímetros à tua pica. Só te dá uma sentença de vida. Entendeu? E é algo que a gente está ainda aprendendo. A gente está vivendo aí talvez os primórdios de uma lei ou de uma regulamentação aqui no Brasil que vai liberar armas. E infelizmente, ou não, né? Mas enfim, essa discussão está ocorrendo. E eu acho que é algo muito importante para nós todos entendermos que, assim, o Jack Nicholson falou nesse país, mas, mano, tem muita gente no mundo inteiro que acha que o canhão acrescenta centímetros no teu pau. Ou te faz mais homem, ou te faz mais alfa. Mas não faz de você um cara mais alfa. Aliás, isso é algo que a gente teria que debater com muita calma em outra oportunidade, talvez num feedback. Você está falando o quê? Lei do armamento? A questão da lei do armamento já está em tramitação. Tá, claro. Tá? Só que assim, é muito difícil as coisas serem... Algumas coisas são muito difíceis de serem aprovadas no Brasil. Tá? Tem reformas, por exemplo... Tem a reforma da... Agrária. Não, essa esquece. A reforma da reforma trabalhista, uma das partes da reforma trabalhista que inclui trabalho 4 dias por semana. Né? Tá rolando desde 98. 95. Então, e ainda está sendo perambulando ali na Câmara. De ser votado. Então, Dea... Eu acho que a questão que a gente está levantando não é nem a questão da... Exato. Eu não quero discutir a legalidade da arma. O que eu queria falar, só pegando isso que você falou. O momento que a gente vive, ele é sim voltado para esse tipo de pensamento. A gente falou sobre reativismo dela. Ele é voltado... Os discursos que a gente vê por aí, em qualquer mídia, aí se você... acredita nesse lance de direita e esquerda, eu lamento por isso, mas se você acredita, você vai ouvir, né, dos dois lados falando esse tipo de discurso, que é o quê? O tamanho da sua arma é que vai fazer você ser mais macho que o outro. O tamanho da sua pistola é que vai ser você ser o fodão perante qualquer situação. Isso nada mais é que um discurso que algumas pessoas classificaram como extremista. Mas aí eu também posso falar que todos os lados têm extremos. Isso é tudo extremista, meu irmão. É extremista da direita, né? Que é um pensamento mais... Que seria nos Estados Unidos, seria mais próximo do Partido Republicano, que é defensor do armamento da população. E é defensor do fuzil. Quanto maior a arma. Nós temos o Charlton Heston. Só que tipo o Heston. Só que sabe que é um negócio, cara, que é lindo, maravilhoso. Esses dias eu tava vendo o nome do jogo. Aí quando o Ray Bones lá, esqueci até o nome, o Denis Farina, ele tava quebrando a cara do Gene Hackman lá, e chegou um cara e falou, mano, o que você tá fazendo com ele? Esse cara é minha propriedade e tudo. Aí ele chegou e começou a folgar com o cara, e o cara abre o jaco, e você vê que tem um canhão lá enfiado, uma 357 ainda, grandão ali na cintura do cara.
Aí ele olhou, e ele pegou e sacou a arma assim. Aí ele falou, aí o cara do canhão grande chegou e falou, o que você tem aí? Uma beretinha aí, 22? Isso é tipo a Fiat das armas, pequenininho, aqui é o tamanho do meu. Aí o cara simplesmente, enquanto ele tava falando, ele deu pá no peito dele, o cara morreu na hora. Tipo, meu, o que importa? E sem falar, vamos ficar bíblico nessa porra? Davi e Golias. O Davi não foi o cara que com uma pedradinha derrubou o gigante? Então, o tamanho da sua arma não é o tamanho da sua masculinidade. Mesmo assim, porque se você é o cara que acha que sair de casa com uma faca ou com um canhão vai te fazer mais homem, ou faz o seu peito estufar, ou vai te dar mais território numa possibilidade de que nem a gente estava falando, do folgado, para eu falar, ó, você fica no teu lugar, seu folgado, que tal, não sei o que, mostra o canhão, que aí você vai ganhar respeito. Você não está ganhando respeito, meu irmão. Você está impondo medo. E medo não é a mesma coisa que respeito. Medo é o que, cara, é o que faz que quando você dá as costas, as pessoas não mostram aquela reverência, aquele respeito que o macho alfa tanto quer. O alfa, ele é respeitado mesmo quando ele não está presente. Vamos lá, DA. A questão da gente desmistificar realmente, colocar e dizer para todo mundo aqui que, mano, essa questão de macho alfa é uma lenda, é um mito, porque a gente falou aqui sobre seus comportamentos. Aí a gente está até usando a palavra alfa. O que é comportamento alfa? Citamos do Christian Grey, falamos de políticos, falamos do Schwarzenegger, do Conan, de tudo. E a questão é que o ouvinte ele já deve estar pegando e montando esse mapa comportamental. Mas espera aí, aonde que vai, sabe, aonde que é a atração das mulheres por nós, como um cara de alto valor, como um cara alfa, aonde que isso vai se dar? E a gente tem essa questão social que eu já falei. Músculos, um dia já foram, sabe, você ser um grande guerreiro, já foi uma representação do quão poderoso você é na sociedade, do como as pessoas devem te seguir. Você deve ser um grande guerreiro, um grande lutador, porque defender a sua tribo, defender a sua mulher, defender a sua família, faz parte de você ser um grande líder. Lógico que faz. Mas em algum momento, e a gente citou Napoleão, que era desse tamanho, mas em algum momento os nossos líderes passaram a ser líderes sociais. Pode citar Alexandre o Grande, Júlio César, Marco Aurélio, Napoleão Bonaparte, Mahatma Gandhi. Vários aí. Hoje, se você pegar uma seleção de chefes de Estado, dificilmente você vai achar um cara brutamonte. Até o cara assim que usa essa coisa do alfa, que nem o nosso presidente. Estava vendo esses dias o presidente do Turquemenistão. O nome dele é Gorbanjov, Gorganguli, alguma coisa assim. E o cara é tipo Jair Bolsonaro da Ásia, mano. O cara curte tipo uns canhão, curte uma caça. O cara, um negócio bem louco. E assim, isso também não é. Porque mesmo quando a gente olha para esses caras, você não enxerga o grandão, o brutamonte, o homem das cavernas, o George Foreman. Não, de forma nenhuma. Esse é um cara que tem um comando sobre como socializar, como conversar. A gente aqui, a gente não apoia o presidente, mas, mano, a gente tá aqui para dizer, mano, mais de metade do país votou nele. Com certeza, uma capacidade de comunicar, de agregar pessoas sob um ideal de persuadir, de conseguir fazer com que pessoas te sigam. Então, gostando ou não gostando dele ou deles ou de qualquer um que seja, a gente já entende que não envolve a sua capacidade física, cara. Quanto presidente aí, que o cara não está completamente fora de forma. A questão, então, além da estar fora de forma, que é a questão de não ter músculos e tudo mais, necessário analisar algumas atitudes, que são o quê? Muitos homens confundem o termo macho alfa. Por exemplo, a gente está usando o exemplo do presidente Jair Bolsonaro. Ele é intitulado como um homem alfa. Ele é intitulado como um... Né? Eu já diria que isso é mais longe da verdade. Simples, sabe por quê, DA? A gente falou de comportamento... Sim. Homem líder, homem que tem culhão, isso eu vou falar. Lula também não, Fernando Henrique também não, Temer também não. A maioria deles vai atender a grupos. Não, mas não é questão de quem atende. Mas sabe o que sabe o que eu vou falar? Questão de alfa é alguém que fala que vai fazer algo e faz. Simples.
Fala, eu vou fazer isso e ele faz. Cumpre. Acabou. Então, quando a gente entra no âmbito político, eu acho que não vale nem a pena entrar. Eu acho perfeito essa colocação. Eu acho perfeito, porque aí há a confusão que infelizmente a gente vê por aí. E aí, infelizmente a gente vê muitos homens se extrapolando. Gente... Falando que vai fazer e não fazendo porra nenhuma. Eu já me extrapolei. Hoje estou aqui, dou meus testemunhos. Não sou dono da razão, mas digo, eu já me dei mal fazendo tudo que a maioria das pessoas fazem hoje. Que é o quê? Uma delas é você fazer esse tipo de associação, que é o quê? Então quer dizer que para eu ser macho alfa eu tenho que ser dominador igual o presidente. Meu irmão, se você não consegue dominar... Calma, jovem, não grita no microfone, malandro. Dea, vamos lá. Se você não consegue dominar o seu comportamento, suas atitudes, aonde você vai e em que horário você vai, vamos falar uma. A gente tem o nosso brother aqui, o grande Simon, né? E tem uma amiga que você também conhece aqui da área, a nossa Paula. E a Paula foi fazer aniversário, foi marcar lá no bar ali em cima, lá no karaokê, lá tal, negócio mó da hora. E ela fechou o horário, ligou para todo mundo e falou, a minha festa vai começar às 7 horas. 7 horas, lá no Confraria, todo mundo tá alinhado. Firmeza. Quando chegou lá sexta-noite, eu vi que eram 8h15, ela veio encontrar aqui a minha mina e tal. Falei, não ia começar às 7 horas? Eu sei que eu tô atrasado, eu não falei que eu ia chegar às 7, mas ela falou que começaria às 7. Aí ela falou, que atrasou, tal, não sei o quê. Eu só abri aquele sorriso, sabe, meio rindo por dentro. Eu falei, você convidou o Simon? Eu falei, convidei. Eu falei, mano, o Simon deve estar puto agora, porque ele deve ter colado às 7, pedido um drink, esperado os 15 minutos e ido embora, velho. Eu fui embora. Por quê? Quando a mina fala, a festa começa às 7, é pra eu entender o quê? Que na verdade começa às 8? Como assim? Porque se fosse começar às 8, por que você não fala às 8 horas? Se for começar às 7, que comece às 7. Falar uma coisa e fazer outra, já não vai. Então, o Simon, ele é, cara, peixe fora d'água aqui no Brasil. Principalmente com essa questão de falar, não, eu tô indo aí fazer tal coisa. E não vai e faz. Por exemplo, brother convida o outro. Vamos viajar esse fim de semana? Vamos, é boa. Vamos, e vamos caralho, sabe? A pessoa só porque não tem culhão de falar, não vou, meu irmão, não tô afim, não vou. É sua festa, aniversário, te amo, é seu aniversário, festa sábado, mas cara, acho que não vai rolar de eu ir não. Simplesmente isso, em vez de falar, vou, e não aparece. Eu vou tal hora, e chega uma hora depois. Então, isso aí, se você não tem comando de aonde você tá, no horário que você fala, como que você vai ter comando sobre um meio social, uma família, um país, um departamento? Como que você se chama de alfa se você não consegue respeitar um simples relógio? Você não consegue mandar aonde você está, em que horário você está. Porque se você fala, eu vou estar lá às 8 horas. Simples, é 8. Agora, aí que eu pergunto, Dea, se 8 horas é a hora da reunião, a partir de que horário que você está atrasado? Se é 8 e que... 8 horas a reunião. Você está atrasado a partir de que horas? Não, eu não tenho que estar atrasado. Não. Hipoteticamente, a pessoa que chega atrasada chega a partir de que horas? Sei lá, 8h05? Não, 8h01 já está atrasado. Não, desculpa, então 8,01 segundos. Atrasou tá um segundo, sim, exatamente, entendeu? Mas está lá. A gente dá a tolerância dos 59 segundos, que ainda dá para bater ali o olho, ainda é 800. Mas essa é a questão. E, cara, aqui a gente não está necessariamente para ficar falando, isso é jogar da pedrada no presidente, ou da pedrada na nossa cultura, que a gente tem essa cultura de vou, a gente vai sim, e acaba não indo. Mas é uma das nossas falhas. Se você quer ser um homem diferenciado, a gente fala aqui, quer ser extraordinário ou você quer ser ordinário, como a maioria? Porque a maioria faz isso. Então, se você quer ser um cara extraordinário, que atrai mulheres, que realmente tem esse comportamento de polaridade masculina, de ser macho mesmo, é bom que a sua palavra, outra que vou citar, Tony Montana, nessa vida, eu só tenho minha palavra e meus culhão. E eu não quebro nenhum dos dois por ninguém. Entendeu? Tony Montana, personagem do filme Scarface. Com o Brian De Palma, com
Al Pacino Al é Pacino. muito cultuado aí no mundo do cinema. Scarface, sim. A gente já está encerrando aqui o nosso podcast. Tem um último ponto, Dea. Tem o último ponto, sim. Só queria deixar claro aqui que é www.likeustraining.com.br. Treinamentos. Lá os nossos treinamentos, a Escola da Paquera, Fórmula do Texto Proibido. Chega junto. Nós estamos para as principais plataformas, Google Podcast, Deezer, o YouTube, Spotify. Tudo. Estamos nas principais mídias também. A parte biológica do homem alfa, o macho alfa, é de suma importância para a gente finalizar. Com certeza. E acho recomendável você continuar aqui ouvindo esse restinho de podcast, porque muitas vezes é daqui, desse conceito da biologia, que muitas pessoas não entendem ou deturpam é aí que sai determinadas situações onde você é enfiado e nem sabe. E nem sabe se livrar dela depois. A gente tem aqui algumas informações já aceitas pela comunidade científica. A gente vai falar de ciência, minha gente. Então, tudo bem, você pode ser o cara que recusa a ciência, que prefere não ver. E a gente tem bastante, né? A gente tem bastante, que seja terraplanistas ou, né, quem quer acreditar nisso e nisso, naquilo, enfim, qual que for a sua crença. Mas, para chamar a tua atenção logo de cara, cientificamente, biologicamente provado e comprovado, macho alfa tem pau pequeno, DA. Como assim? Vamos lá. A biologia é o seguinte, todo mundo conhece a questão do alfa. E assim, isso aí foi para ser engraçado e provocar um pouco, mas a gente pode falar de pênis pequeno e contagem de esperma muito baixo. E vou explicar. Todo mundo aqui já assistiu um Discovery Channel, National Geographic, sabe que, por exemplo, leões, a espécie de leões, eles têm uma estrutura, organização social de onde tem o macho alfa. O alfa domina ali, ele tem as fêmeas dele, só ele come as fêmeas, né? Só ele transa, só ele reproduz. Até chegar outro leão, tretar com ele, se der um pau nele, mata ele, mata os filhos dele, aí ele é o alfa e só ele produz as crianças e todo mundo já viu como isso funciona no Discovery Channel. Vamos falar de primatas, porque é o que somos. Não somos parentes dos grandes símios, somos grandes símios, somos um deles. E temos alguns exemplos desses símios, que são chimpanzés, bonobos, orangotangos e gorilas. No caso de gorilas e orangotangos, que são nossos parentes, né? A gente vê ali, né? A gente não é, como é que é? A gente não é parente dele, mas a gente tem um ancestral em comum, certo? E a questão de que o gorila, o fato do gorila, o que a gente chama de silverback, o costa cinza, King Kong, né? O alfa, o fato dele, só ele transar, fazer sexo, reproduzir, procriar com as fêmeas daquele grupo, porque ele é o alfa, então só ele que vai mergulhar o biscoito ali. A evolução dessa estrutura social fez com que, por exemplo, um gorila, quando ele ejacula cerca de 100 espermatozoides. 100, 99, 100. Que isso, para o padrão que a gente já é acostumado a ouvir, a gente sabe o que espermatozoides são, pelo menos na nossa realidade, e é exatamente o que vem. Um leão é mais ou menos a mesma coisa. O leão alfa, porque ele está lá e ele, né, só ele que vai procriar, ele tem muito pouco espermatozoide quando ele insemina a fêmea. Por que disso? A questão é assim, quando não existe competição, porque não existem outros machos que vão ali procriar com aquelas fêmeas, então aquele macho que só ele vai procriar, ele não precisa, né? O organismo dele não evoluiu para precisar, como nós, de 3 bilhões de espermatozoides toda vez que você descasca uma e atira no ralo da pia, né? Então, é importante a gente parar para pensar por quê. Quando a gente simplesmente, uma punheta, você vai ejacular esperma suficiente para engravidar o mundo inteiro. Toda a fêmea no mundo. Se só um espermatozoide que fecunda o óvulo, por que você goza 3 bilhões? Por que são 3 bilhões são liberados?
E essa é uma pergunta que durante muito tempo a ciência faltou um pouco com explicação, isso até a década de 70, 80. E acontece que é o seguinte, DA, a gente já entende, a ciência já entende que a nossa estrutura, nós, Homo sapiens, obviamente não somos de estrutura social de macho alfa. Somos de uma estrutura social poligene, que é poligenética. Significa o quê? Somos poligâmicos? Sim e não. Mas se você, DA, ou eu, Edward, ou você, ouvinte, traçar a sua árvore genealógica até lá atrás, até as cavernas, a selva, você acha que é todo mundo papai, mamãe e vovô e vovó que não teve uma mistura? Se as pessoas fizessem esse mínimo esforço de exercício e abrir tantas mentes, cara, Porra, cara. Tantas máscaras iam cair e muitas pessoas iam entender. Nem precisariam estar aqui no nosso podcast. Ainda bem que você está. Mas quando você começar a entender esse conceito, você vai perceber que não existem determinadas coisas, principalmente esse lance do macho alfa. Você vai começar a entender que ser macho alfa, primeiro, não é legal. Segundo, que o termo alfa vai muito além do que simplesmente você ter o carrão. Com certeza. Ter a pica grande. Eu lembrei de uma situação que eu ia falar, que é o quê? Você que é menorzinho, você que tem uma estatura baixa, né? Por exemplo, no vídeo... Tamo junto, eu. No vídeo aqui parece que o Edward é gigante, né? Não, é só o posicionamento das cadeiras. O Edward perto de mim é anão. Você tem 1,70, você tem Não, eu 76. tenho uns... Não, eu tenho 1,70. Você tem 1,70, eu tenho 1,73, 1,74. Ali. Então, perto de mim, ele é um anão, eu considero. Isso faz com que ele tenha raiva de mim por ser mais alto? Não, porque eu o conheço. Um pouquinho, vai, DA. Um pouquinho só. Invejinha branca, né? Mas brincadeiras à parte. É óbvio que ele não me odeia, ele não me detesta por isso. Ele, em um determinado ponto da vida dele, ele percebeu que a estatura dele perante a mim, foda-se. Minha personalidade mede 1,93. Ah, que boa essa. Entendeu? Mas por que eu tô puxando esse gancho? Muitas pessoas que têm a estatura baixa, principalmente homens, eles acabam compensando, entre aspas, essa estatura baixa, comprando um carro maior. A gente né? chama de complexo de Napoleão. Um Jeep. Né? O cara tem 1,60 e compra um Jeep. Sim. Aí você vai pensar que vai sair o Vin Diesel da caminhonete. Não. Sai um baixinho. É o complexo de Napoleão. Na hora dele comprar um canhão, ele vai comprar aquela Desert Eagle, .50, assim, que tipo, nem cabe na mão dele. Não consegue nem puxar o gatilho direito. Aliás, eu acho legal esse lance da arma, a gente ter citado isso, porque muitas pessoas associam a arma a poder, associam a arma justamente para derrubar aquele cara maior, né? O cara mais musculoso. Cara, foge disso, galera. Não. Suma disso. DA, a gente, quando você deu o exemplo, eu tenho uma ilustração até um pouco melhor. Se liga só, você vai curtir essa aí. Mano. Porque é uma que a ciência coloca quando a gente fala de mamíferos, nossos comportamentos sociossexuais e como isso tudo funciona. Percebemos que não somos macho alfa. Se você pegar uma ilha e colocar lá 100 mulheres e tiver lá, sei lá, 50 homens, e um desses 50 homens é o Conan, é o Brutamonte, é o alfa que manda em tudo, você acha que nenhum dos outros 49 homens vai dar umazinha, vai escapar uma? Que é exatamente o que acontece. Se você olhar, por exemplo, naquela coisa de manada, porque o elefante tem o alfa, o vacas tem o touro, né? E o touro é o quê? Aquele culhão, que nem o cavalo, garanhão, babando, sempre agressivo, é o bully. E ele é o alfa. E é só ele que manda. É só ele tem o embate, né? Chifrada com os outros machos abaixam a bola e só aquele touro que vai transar, só aquele touro vai procriar. Porém, numa manada, milhares, centenas de vacas ali rolando, você acha que não rola uma aqui, outra ali, que o touro alfa, o principal, nem vê.
Isso aí é a poligenia. Essa é a questão de que aconteceu durante toda a nossa história. E a questão do alfa, ele foi diminuindo e foi caindo por água abaixo conforme a nossa estrutura social foi mudando, que nem eu falei lá atrás. Chimpanzés, né? A estrutura social de chimpanzés e bonobos é muito parecida com a nossa. Existe o alfa? Não, não existe. Mas com certeza existe o chimpanzé líder. Muitas vezes ele é o maior, o mais forte, o mais capaz, e ele retém a sua autoridade e retém a sua liderança através de força física. Ele realmente é agressivo, é meio estuprador. Só que sabe o que pode acontecer? E acontece muito na comunidade deles? Ele ser tão autoritário, tão alfa, tão chato, que sabe o que faz? As meninas juntam umas 5, 6, 7 fêmeas, colam nele e dão um pau nele. Literalmente, dão um pau nele e abaixa a bola dele. O que acontece com esse alfa, então? Cadê o poder dele? Então, o poder dos números é muito maior do que o seu poder físico. Mesmo se você tiver um canhão. Teve o cara lá nos Estados Unidos, lá que o cara sacou um fuzil, começou a matar a galera. Mas, mano, eventualmente, ele derrubou 1, 2, mas eventualmente tomaram o fuzil dele, arrebentaram ele com o próprio fuzil dele. E não tem bala suficiente para todo mundo. A questão dos números é muito mais importante. A gente pega e fala numa situação de alfa. Você fala, alguém que está folgando, que nem o exemplo lá de trás. Alguém que está folgando na empresa, os números. Nós todos achamos que isso. Você vai falar o quê? Você vai falar contra a voz de 10? Não dá. Você cala a boca e baixa a bola. Quando a gente fala de números, vai falar na balada. Chega um cara lá na tua mina. Não, fica aí, você é viado e tal, não sei o quê. O cara lá, jiu-jitsu, camisa da tap out e tudo mais. Só que você tá lá com 12 amigos. E aí? O cara é grandão? Tudo bem. Precisa sair na treta? Na hora que você fala, não, poxa, né, estamos aqui os brothers e tal. Na hora que você vê, peraí. Exatamente isso, que é a questão de chefes de Estado também. Existe uma eleição e votos, mais de metade de um país tem que votar, né, em um dado candidato, então ele representa, ele tem a força dos números, a força da maioria, a força do povo, né, cara? Então isso aí é uma representação muito maior. Vamos lá, só para concluir essa parte biológica. O nosso contexto reprodutor é o que a gente chama de competição de esperma. Muita gente acha que espermatozoide, a gente vê Discovery Channel, aqueles ginirinhos que vão né, nadando, tá? Alguns mais burros ficam na parede, outros, né, ficam batendo cabeça, mas tem aquele heróico que vai lá e chega no óvulo, só um dos bilhões. A real é que assim, a ciência hoje, existem sim algumas controvérsias, né? Algumas dessas teorias são mais aceitas, outras menos aceitas, mas uma que já é razoavelmente aceita já. É que o nosso esperma, ele não é só feito para fecundar um óvulo. Se ele fosse feito para fecundar um óvulo, você gozaria 10 ali, né? Alguns bateriam cabeça, alguns ficariam perdidos, mas ia até aquele um heróico, que nem o macho alfa, que nem o leão alfa, o gorila alfa, ele não precisa de muito. Só que, durante a nossa evolução, durante os milhares de anos que nossos ancestrais estiveram lá nas selvas, nas planícies, nas cavernas, as fêmeas eram pegas por mais de um macho. O estupro ainda existe hoje, mas na época, você imagina, né? O estupro era super comum. O cara ser deposto e a mulher ter que ir com outro, né? Aquela do homem da caverna, da coronhada e arrasta a mina. Então, existem N contextos sexuais onde um homem não tem como garantir que é o esperma dele que vai fecundar todas as fêmeas aqui da tribo, e só eu que você, não existe como fazer isso. Existe toda a chincha escondida, tem a moita, tem o fato de você sair para uma guerra ser morto, sabe? Enfim, a nossa genética prova isso. Se você olhar o seu DNA, você vai ver que você não vem de uma linhagem de papais e mamães e vovôs e vovós. Tudo é ali uma bagunça. Todo mundo ali basicamente se pegando, se comendo, né? Então é exatamente isso. Aí a gente vem esse poligênero. A química, não a composição, mas a química, a composição química mesmo do nosso esperma, ela muda, DA. Sabia disso? Que quando você
não vê a tua gata por, sei lá, 10 dias. Aí você vai lá, puta, encontrou, dá um beijo, um abraço, tudo, e vocês vão lá fazer um amor. Que o esperma, não só a quantidade, mas também a viscosidade, o quão viscoso ou quão grudento, muda. E isso muda dependendo da situação. Se você tromba uma mina na rua, tal, não sei o quê, pô, papo quente e tal, flat, vambora, vamos, você vai comer ela, seu esperma vai ser diferente do que você dá para sua namorada. Que vai ser diferente do que você atira na pia, entendeu? E todos vocês, homens, que já devem saber, aquela famosa porra grudenta, aquela lá que, sabe, gruda na parede, né, não sai da pia, tal, parece, sei lá. O que acontece? Ele é feito para bloquear, para deixar o canal vaginal da mulher grudento, para que quando chegar outros homens com outro esperma, vai ser dificultado do esperma dele conseguir fecundar esse óvulo. Existe, na verdade, uma competição de esperma. Talvez não, pô, vai pensar numa mulher normal aí na rua, tá andando. Não, a gente não tá assumindo e presumindo que ela deu para um cara de manhã, vai dar para outro à tarde e outro à noite. E os esperma que vão se virar para ver qual que vai fecundar, o de quem vai fecundar o óvulo. Só que é mais ou menos assim que a nossa genética, é mais ou menos assim que a nossa biologia veio a evoluir. Que a gente não, o homem não tem como garantir que o filho daquela mulher vai ser dele. O único jeito que ele tem de garantir isso é enjaulando a mina, né? Só ele come, e quando ele sai andando, ela tem que estar dentro de uma jaula. E uma jaula ainda é impossível de passar qualquer coisa, porque ainda pode rolar alguma coisa. Então, essa insegurança, que a gente chama de insegurança paternal, é um dos grandes motivos para a gente ter casamento e tudo mais. Só que, monogamia, né, propriedade. Só que o contexto que a gente vive hoje, a gente já sabe, a gente já falou tanto aqui em N programas DA sobre traição. O quão comum você acha que traição é? Cerca de 80% da população assume estar traindo ou já ter traído. 80%. Quem nessa loucura vai dizer que somos monogâmicos? Mano, 80% tá aí fudendo outras pessoas. Divórcio, mais que a metade dos casamentos dão em divórcio. Então, cara, somos poligênes. Então, é importante a gente entender que a questão do alfa, desse domínio alfa, ele vai por água abaixo. Sem falar que, cara, se você fosse alfa, você teria um pintinho que nem o gorila, porque o gorila, apesar dele pesar 400 quilos, ele tem um negócio do tamanho do seu dedinho que entra nele que nem um gato, e os testículos dele parecem 2 uvinhas passa. Do mundo animal, nós, seres humanos, temos alguns dos maiores pênis relativo ao nosso tamanho da natureza. E testículo também. Se for ver, nosso é maior até do que cavalo, cara, relacionando ao tamanho. Então, e assim com o chimpanzé também. O chimpanzé também é bagudo. Então, isso é para produzir realmente os trilhões e trilhões de esperma. E outra coisa, existe um gap gigantesco na questão de aonde tuas bolas são no seu corpo. Porque quando a gente tem essa situação de alfa e uma necessidade baixa de contagem de esperma, suas bolas são dentro do ser, que nem são em gatos, que nem são em gorilas, que nem são em leões, certo? As bolas entram. Até às vezes, até a ferramenta também. Aí na hora sai tudo ali. Só que, não, você ter seus testículos pendurados lá, ele é um puta de um risco. Não é um risco, cara. Todo mundo sabe levar, mano, bolada, sei lá, você vira. E não é necessariamente só violência. Acidentalmente, você vai dar um paf, dar um... Ai, cara, você ter suas bolas penduradas lá de fora do seu corpo é um puta de um risco de todo que é jeito, de você se machucar, se doer, de toda a sua coisa. Mas sabe por que são colocadas fora? Aquilo é tipo uma geladeira. É tipo um freezer que você tem, sabe, na garagem, cheio de cerveja, que é um luxo ali, né? Para quando você precisar, tá lá pronto. Então, sim, você tem uma contagem de bilhões de espermatozoides pronto para qualquer fêmea, qualquer momento, e você consegue ir lá repetido. Então, tá lá. A gente tem essa
essa ideia, essas regras, né, que a gente vê da natureza já, que a nossa ciência felizmente está conseguindo identificar e desmistificar essa ideia de que, mano, macho alfa, deixar o presidente usar esse termo, né? Não existe macho alfa, existe liderança. Eu sou DA diretamente da cidade de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês. Galera, um abraço para todo mundo, abraço para você, dê agradecimento para todo mundo que está aí. Não esquece de seguir nossas plataformas e é verdade, não existe alfa, existe liderança. Quer usar a palavra? Usa, mas tem que entender que o alfa é quem cuida daqueles que estão, né, abaixo dele, ou que cuida daqueles, ele não se acha acima de ninguém. Então passa a perceber um pouco mais do que isso, passa a cair um pouco menos em lorota aí que você vê em grupos e comunidades, vídeos, canais. Chega aqui no Like Us Training, você vai aprender da melhor forma. Não se esqueçam, para fazer a mágica acontecer, faça o melhor para aplicar o que você aprende aí. Boa semana.